Toda sexta-feira nós temos aí a participação, né, do Vitor Hugo Bortolotti Lindenau e o seu comentário. Bom dia. Bom dia Eduardo, bom dia a todos que estão na audiência, nessa linda manhã de sexta-feira ensolarada, né, onde que aí temos, segundo anuncia a previsão, que teremos o término dessas temperaturas extremas, que agora vai aquecer, agora vai chegar a 15 graus, 16 graus, quer dizer, na verdade vai seguir frio, né? Com temperaturas mínimas aí, perto de 10, 12, 13. Aumenta um pouquinho, 2, 3 graus, né? Mas vai ter seguir o julho vai entrar aí prometendo, né? Ser um mês aí característico do inverno, com temperaturas frias, né? E é bom. O chapéu ajuda a enfrentar, cara, o frio. Quando o telhado é pouco, sabe? Toda a cobertura. Prefere o chapéu do que uma touca. A vida de careca não é fácil. ajuda bastante. Eu também tenho aqui a proteção do sol agora que bate aqui nos olhos, né? As luzes muita do luz. Estúdio. Muito flash. Isso muitos flash. Ontem eu ainda estava olhando os CDL de Porto Alegre, né, uma reportagem, o otimismo, né, que essa onda causa de temperaturas, quando as temperaturas, digamos assim, as estações são marcadas, né, calor no verão, frio no inverno, porque existe toda uma programação do comércio, né, isso aí ativa o comércio, né, o pessoal vai às compras, isso aí é muito saudável, né, gira a roda da economia. Né, o pessoal se abastece, né, sempre tem que comprar alguma coisa aí, né, para se proteger, tanto em roupa, uma estufinha, e a própria alimentação, né? Eu estava na fila do mercado, o cara falou assim, pô, só vejo o pessoal comprando corte para fazer sopa. Vai o músculo, vai a paletinha. Então são os hábitos de inverno que voltam, né? E é muito ruim quando ele não é característico, né? Dá um inverno que não faz frio, depois vem a floração, e aí dá frio, e aí isso aí compromete a produtividade. Mas, enfim, quero agradecer aqui essa semana a participação do Clique, lá numa demanda do bairro São Luís, onde tivemos ali a sanga do Passo do Capitão Jango, né, que estava obstruída, alguns moradores me falaram, e eu enviei aí ao vereador Ronaldinho, ao vereador Vitor Azambuja, ao vice Cabeça, né, que solicitaram aí ao secretário Coca, que prontamente foi lá e resolveu aquela situação ali onde que estava obstruído, né, a galeria aí da RS 350. Então é uma área complicada ali, porque é uma área não sabe se é prefeitura ou se é estado, porque é um valo municipal que encontra uma rodovia estadual. Aquilo ali já foi mal projetado, né? Foi colocado canos e agora fizeram galerias. Meu modo de ver, aquelas galerias foram subdimensionadas, né? Foram pequenas. Estive olhando assim, sem poder entrar dentro d'água para ter uma medida mais precisa. Mas a galeria da BR-116, que também está obstruída, ontem tu também colocou ali, mas a galeria lá que vem do Ouro Verde e encontra a BR-116, ali de frente à Blueville, exatamente, se tu olhar ali naquela área que estão desmatando ali, né, tirando o mato de reflorestamento, existe um canal que encontra uma galeria e ela também está obstruída. Né? Então represa lá para cima aquela parte. Mas tu nota que eu peguei umas medidas ali meio, digamos assim, por cima, né? Aquela galeria tem 10,5 por 3,5. Então ela teria uma área de seção livre de 36 metros quadrados. Né? Então essa água que passa ali vai passar lá na 350. E lá na 350... ela é em torno de 12 metros, as galerias, 12 metros, são 6 vãos, por 2, então daria 24 metros. Então, quer dizer, lá na BR passa em 36 metros quadrados, a área de seção das galerias. E quando encontra a 350, ela sofre uma restrição de área para 24 metros. Esses são valores
valores aproximados, né? Tá muito frio para tirar o... Vou entrar de calçãozinho ali para medir a área da seção. Eu tirei por cima e mais ou menos coloquei a foto no computador e fiz uma proporção. Então, nota-se que a área que passa a água que vem lá do Ouro Verde, todo ali de cima, e vai juntando, tem mais o que, não sei, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 2, até encontrar a 350, né, ela sofre uma restrição importante. Então o fusível vai ser sempre lá embaixo, né, vai acabar passando por cima da BR. Então, que ali foi limpo agora, né, mas lá ali do lado do mato ainda tem bastante sujeira, que é ali junto à BR-116. Então, fica aí, né, assim que tiver uma folga nas máquinas ali, seria importante passar ali, né, e também agradecemos em nome dos moradores, que aproveitaram de pedir uma patrola lá no bairro, né, então a gente acaba sendo o interlocutor desse pessoal aí, mas foi feito com menos de 24 horas. Obrigado a todos. Ontem veio uma notícia muito... que chama a atenção, né? Quando existe uma discordância, né? Uma falta de sintonia, né? Entre o discurso e os atos da pessoa. Então, nosso presidente, né? Tiveram aí uma reunião aí da cúpula do Mercosul, na Argentina, né? Aonde que o presidente Lula esteve lá e não poderia deixar de dar a lacrada dele, né? Ele esteve em Buenos Aires para essa reunião. O Milei passou esta presidência rotativa para o Mercosul, para o Lula. Onde que os dois aí têm visões opostas aí, né? Política e também para o papel do grupo do Bloco Econômico. Mas o que acabou chamando a atenção é que o Lula aproveitou a sua visita na Argentina e foi lá visitar a presidiária, né, a Cristina Kirchner. Ele foi visitá-la. Então, olha só como a incoerência da pessoa. Quando ele fala que Trump está fazendo uma investigação e está para sair a qualquer momento aí, né, as penalizações como cancelamento de vistos, né, penalizações econômicas através da lei Magnitsky, que já foi amplamente falada aqui, que é a proibição de fazer negócios com empresas americanas por pessoas que atentam contra a liberdade. Mas isso aí não é feito a Bangu, como é feito aqui, dado 24 horas, 48 horas. Não, ela é feito um processo, tudo devidamente, processo legal, né? Coisa que hoje nós já nos afastamos daí, né? Devido ao processo legal, dentro da democracia, que hoje nós vemos coisas aí que o juiz é réu, o juiz é investigador, o juiz é que julga. Então, hoje eu não sei como é que o direito hoje está sendo... ensinado aí nas faculdades, né? Porque o aluno vai para lá aprender como né? As diretrizes, né, do direito, a forma legal, e ele sai ali na rua e já encontra a primeira banca de jornal, abre o seu telefone e vê as coisas realmente acontecendo de maneira diferente daquilo que estão lá. A interpretação da lei também é muito sui generis, né? O que está escrito hoje é só uma vaga referência, não vale, né? A Constituição, são 11 constituições, para cada juiz há uma interpretação diferenciada, e então o Trump não está interferindo no Brasil. E o Lula acusou ele, né, de não respeitar a soberania nacional, né? Mas o Lula não veio fazer nenhuma interferência na soberania. Ele veio penalizar e ameaça penalizar pessoas que agiram contra empresas
Americanas e contra a liberdade de pessoas que estão lá. Então, existem deputados, existem 2 empresas, o X, né, do Elon Musk, né, antigo Twitter, e também a empresa Rumble, que é do Donald Trump, que acabou sendo penalizada e acabou aí sofrendo multas milionárias. O Rumble até saiu do Brasil, né? Então, e lá nós temos uma série de jornalistas, né, que eles gostam de usar a pecha aí de blogueiros, mas são jornalistas, como é Paulo Figueiredo, né, como é Alan dos Santos, e uma série de outros mais que estão aí rifados aí, mundo afora, na Europa nós temos deputados, temos também jornalistas, e aí eles colocam que o Trump está interferindo na soberania brasileira. No entanto, o Lula vai por uma reunião da cúpula do Mercosul, deveria ater-se mais aos detalhes do que diz respeito a fomentar aí o comércio da América Latina, da América do Sul, do Mercosul. Ele se afasta disso e vai fazer uma visita para Cristina Kirchner, que está presa, e vai lá ostentar um cartaz, Cristina Livre. Então, as manchetes de hoje está aí, tendo aí Cristina Livre, junto com o Prêmio Nobel da Paz, que fez uma Lula Livre. Então, quer dizer, ele não está respeitando a soberania de um país vizinho, parceiro, historicamente, né, como é a Argentina, e vai lá dizer o que os argentinos têm que fazer, né? Cristina Kirchner, que já foi aí Deus do seu marido, já tem extensos casos de corrupção, inclusive com um hotel lá de diárias milionárias para lavar dinheiro, né? Então, tudo é permitido nesse governo, tudo é permitido nesse governo. Ele vai lá visitar uma presidiária, ele pega outra lá do Peru, que foi condenada, manda um avião da FAB lá com sigilo de 100 anos para saber os custos, manda repatriar, né? Então, esse presidente pega a sua amada esposa, vai para tudo que é lugar, aí voando aos custos da voo da FAB, agora com sigilo também, né? E, no entanto, ele pode repatriar, ir lá buscar uma condenada, fugindo, né, da prisão lá no Peru, vai lá visitar outra que está presa na Argentina, né, e, ao mesmo tempo, nós temos um ex-presidente que está inelegível por ter feito uma reunião com os embaixadores, né, tudo dentro do seu protocolo, né, regimental. Agora, se um presidente não pode fazer a reunião com os embaixadores, né, então, qual é a função de um presidente, né? Não pode nomear o chefe da superintendência aí da Polícia Federal, né, que também foi interferido. Quer dizer, então, aquilo que é de protocolo, que é de direito dele fazer, ele está sendo proibido. E, no entanto, do outro lado, tudo é permitido, né? Isso aí era para ser já era mais do que suficiente para ser um motivo de impeachment, né? Mas não acontece. Então, nós temos aí diversas situações, escândalo em cima de escândalo. Nós tivemos o escândalo do INSS, né, dos roubos aí, aonde que o irmão do Lula, né, foi blindado para não ser investigado, e agora terminou. Uma está sendo instalada a CPMI, né, não está definido ainda o relator, falam até em colocar o Nicolas Ferreira, mas acho que é uma moeda de troca. Se essa relatoria ficar na mão de um deputado aí, o senador, que for estou bem certo agora, se for da situação, não vai dar em nada, né? Mas eu acredito que seja deputado. Então, parece que já estão falando no Aziz, que a gente conhece bem aí da época aí do Covid. Então, pessoas que fazem parte do sistema, é mais um enrolão. E ontem ainda saiu uma notícia fresquinha aqui, Eduardo, que o STF homologou o acordo para devolução de descontos de indevidos do INSS.
A decisão partiu do ministro Dias Toffoli e foi tomada na tarde de quinta-feira, foi ontem à tarde. Notícia fresca. O ministro, como é que se chama? Break News? Break News. Eu só, cara, como é que o burro ele não aprende, o burro se acostuma. Então, o ministro Dias Toffoli do STF homologou na quinta o acordo que prevê a devolução integral e imediata dos valores dos descontos fraudulentos dos aposentados e pensionistas do INSS. Os valores serão ressarcidos na folha de pagamento sem a necessidade de ação judicial. O termo validado por Toffoli foi pactuado pela Advocacia Geral da União, Ministério da Previdência Social, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e fala que os pontos do acordo firmados entre os órgãos incluem um plano detalhado e como será a dinâmica de devolução para as pessoas que foram lesadas. O escândalo do INSS foi revelado em uma série de reportagens aí publicadas durante os meses a partir de dezembro. E 3 meses depois mostrou que a arrecadação das entidades com desconto de mensalidades de aposentados havia disparado, chegando a 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados. As reportagens levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal e abasteceram as apurações da Controladoria Geral da União. Ao todo, as matérias foram listadas pela PF na representação que deu origem à operação sem desconto. Então tem muita gente envolvida, né? Mas a notícia boa é que haverá um ressarcimento aqui por parte do INSS, sem a necessidade do lesado, né, que já recebe pouco, que já foi roubado aí a vida toda, né, de ter que entrar aí com um advogado que certamente irá subtrair os seus honorários, né, que geralmente ficam em torno de 20% a 30%, não estou bem certo. Então seria mais uma, e fora disso tudo, a demora, né? Então eles fizeram um acordo que isso aí não vai entrar aí para esse acordo, né, que foi do dinheiro que foi roubado. Eles não falam em devolução por parte dos que roubaram, mas como já era previsto, a União que vai pagar, ou seja, nós, mais uma vez, pagaremos por isso, né, para que os contribuintes não saiam lesados. E para o jeitinho que eles deram disso aí, que isso aí não vai entrar aí no balanço da meta fiscal, né? Porque senão, financeiramente, esse governo é o governo que se caracteriza por ter recordes de arrecadação, no entanto, o déficit cada vez crescendo mais. Já estamos aí estourados para 2026, que prevê ser um ano horrível, né? E 2027, então, nem se fala. Então, o dinheiro está terminando. Se tiver que pegar todo esse dinheiro para poder colocar aí, para tapar o furo, devolver aos aposentados do INSS, aos velhinhos que foram roubados, né? Então, é uma boa notícia, né? Que não vai precisar entrar com advogado. Então, e o prazo de prescrição também ficou suspenso. Ao homologar o acordo, o ministro do STF manteve a suspensão da prescrição para entrada com ações indenizatórias até que a ADPF seja concluída. Com essa medida, tutelam-se os interesses dos aposentados e pensionistas e evita-se que a grande onda de judicialização que já se faz presente em todo o país. Então está aí, né, tentando corrigir aí. Eu acredito que tem gente aí que não tem acesso à informação, que até agora eu acho que não acredito que não tenha, não saiba ainda que foi roubado, né? Outra notícia importante, né, do que caracteriza bem o nosso Brasil é o evento aí, né, conhecido aí como Gilmar Palusa, né? É o evento aí que tem aí como patrono aí o nosso ministro do STF, Gilmar Mendes, né? Aquele cara que tem uma faculdade em Lisboa e organiza aí em terras além mar aí
este evento, né, que foi apelidado aí de Gilmar Palusa. O Senado, né, custeia a ida de 6 parlamentares para Lisboa. O Senado vai custear a ida de 6 senadores a Portugal nesta semana para participação em missão oficial do Fórum de Lisboa, evento organizado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, né, vulgo Beisola, por meio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, do qual é sócio. O afastamento de parlamentares do país precisa ser informado às mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado, e quem cabe emitir autorização, né, a quem cabe emitir autorização. Os congressistas podem optar entre 2 formas para viajar: sob a justificativa de missão oficial, representando a casa do qual fazem parte, ou em razão de participação de determinado evento, né? Os parlamentares também podem escolher se desejam deixar o país com ou sem ônus à instituição, ou seja, se querem ser reembolsados por todos os gastos da viagem ou não. Não. Então, assim, ó, as pessoas que estão participando lá, eu diria que tem, no mínimo, suspeitas. E tem aí pessoas ligadas a partidos de esquerda, centro e também de direita, hein? Dos 6 senadores que comunicaram à mesa o desejo de participar do Fórum de Lisboa, todos solicitaram viajar em missão oficial e com ônus ao Senado. Que dúvida, né? Paga, bota na conta aí do contribuinte. Mais essa orgia que faz com dinheiro público, né? São eles: o Irajá, do PSD de Tocantins, Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, Márcio Bittar, do União Brasil do Acre. Quer dizer, assim, ó, da metade do Brasil para cima, isso não tem partido de direita, porque eles são tudo fisiologistas. Não tem essa aí, usam só os partidos, é só uma forma de angariarem votos. Não tem nenhuma responsabilidade com a ideologia, né? E são verdadeiros fisiologistas. Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, já falei, União Brasil, Márcio Bittar, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, e Laércio Oliveira, do PP do Sergipe. Os parlamentares têm até 90 dias para apresentarem as notas fiscais das despesas a serem embolsadas pela Casa. Eduardo Gomes e Daniela Ribeiro informaram ao Senado que vão participar de outro evento da capital portuguesa, além do Fórum Jurídico. Os organizadores do Fórum de Lisboa ainda confirmaram a participação dos senadores Ciro Nogueira, né, e Rodrigo Pacheco, o engavetador aí, que passou aí 4 anos, né? Ciro Nogueira, do PP, e Rodrigo Pacheco, do PSD. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, do União Brasil do Amapá, foi anunciado como palestrante, mas não vai viajar por causa do mal-estar com o governo causado pela derrubada na semana passada do decreto do imposto de operações financeiras. Aqui o órgão aqui da reportagem do Estadão solicitou à Câmara a lista de todos os deputados que pediram autorização para deixar o país, com o objetivo de participar do Fórum de Lisboa, tá? Gilmar Palusa, seja em missão oficial ou não. A Casa negou o compartilhamento das informações. Não tem compromisso em dizer quem vai lá gastar o dinheiro público. É o que eu digo, é uma orgia. A Casa negou o compartilhamento das informações que são de acesso público no Senado e não informou quem vai custear a ida dos parlamentares ao evento. Eu diria que seria zero surpresa, né, que saber que quem vai pagar essa farra, essas despesas todas é o contribuinte, né? É o marmitão que fica aí, né, dia e noite aí, que faz as suas contas para fechar o orçamento no fim do mês. Sobre os palestrantes, até a noite de hoje, 12 deputados tinham sido anunciados como palestrantes, incluindo o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ministros do Supremo também foram apresentados como palestrantes, além de empresários. O ministro do Supremo gosta muito de viajar, né? Eles gostam muito de citar o fortalecimento da democracia.
né? Fortalecimento da democracia é uma palavra que vem espontaneamente, assim. Ninguém perguntava qual é o seu nome, para que lado fica o banheiro? Fortalecimento da democracia. Então é uma palavra que sai assim praticamente, sai automaticamente aí dos ministros. O Gilmar Palusa, apelido conferido ao fórum por ser realizado sob a batuta de Gilmar, desloca anualmente o poder público de Brasília para a capital de Portugal. O evento é realizado na Universidade de Lisboa e versa sobre temas diversos, desde direito até mudanças tecnológicas, mas são as atividades paralelas que mobilizam parte dos participantes. Este ano o tema é o mundo em transformação, direito, democracia e sustentabilidade na era inteligente. Cara, eu só tenho que dar risada quando eu vejo um ministro supremo falando em democracia. É realmente hilário. Só que aí, né, está tendo uma reação aqui também por parte dos deputados de lá, do partido Chega, que é a partido de direita lá de Portugal. Onde tem uma citação aqui do Gilmar Mendes, né, que fala: não tememos nenhuma investigação, diz Gilmar sobre Fórum de Lisboa. Ministro do STF afirma que Gilmar Palusa é absolutamente transparente. Fala-se, se dá após o líder do partido português Chega, André Ventura, dizer que iria investigar o evento. O ministro Gilmar Mendes disse nesta quarta-feira não temer investigação envolvendo. Sobre o evento apelidado de Gilmar Palusa, que é realizado na capital portuguesa. As declarações do decano foram uma resposta ao deputado português e líder do Chega, direita, né, André Ventura, que disse que a sigla iria apurar milhares de denúncias sobre o fórum. Questionado, né, se houve alguma alteração em relação às falas do deputado, Gilmar disse que o evento é absolutamente transparente e que não teme nenhuma investigação. Lembre-se que o Gilmar Mendes, ano passado, ele fez 40 viagens internacionais para Portugal. Quer dizer, praticamente passou todos os fins de semana, né, e alargados. Se tu descontar aí um voo desse, deve de dar, entre saída de casa e aeroporto, deve de dar o quê? Umas 15, 16, 18 horas entre deslocamento. Acredito só de voo seja de 12, não estou bem certo. Questionado se houve alguma alteração em relação das falas do deputado, Gilmar disse que o evento é absolutamente transparente e não teme investigação. Em junho, em publicação no X, no X, Ventura disse que seu partido conduzirá uma investigação própria sobre a influência, patrimônio e rede de interesses do ministro. Olha só, patrimônio. Como é que um ministro desse, que tem um salário generoso, mas para comprar uma faculdade na Europa, em Portugal e em Lisboa, né, será que é condizente com a renda? O deputado afirmou, sem dar detalhes, ter recebido milhares de denúncias. Gilmar afirmou que as declarações de Ventura nascem da polarização na política. Ressaltou, no entanto, receber participantes de todos os quadrantes políticos do fórum. Talvez seja reflexo dessa confusão brasileira. Vocês sabem que em Portugal há um grande número de eleitores brasileiros que votam nas eleições daqui, disse o ministro. Certamente é possível que estejam utilizando essa falsa crítica para interesses eleitorais. Gilmar ainda falou aos jornalistas que, depois de participar em mesa sobre a reforma administrativa ao lado do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, e do professor da Faculdade de Direito de Lisboa, Pedro Sainz. Então, vem aí uma investigação onde o líder do Chega, André Ventura, diz que o partido recebeu denúncias aí, né, sobre a origem e a rede, patrimônio, influência e rede de interesses do magistrado em solo português. O Gilmar Mendes, né, acostumado aqui são encastelados, né, protegidos aí por essa poder a judicialização que aconteceu aí, que acontece no nosso país, onde que nosso Congresso, nosso Legislativo são meras figuras, né, de enfeite lá, né? Então não tem poder nenhum. Então ele está dando risada, assim como deram risada quando vieram aí que
ministros poderiam sofrer sanções aí por parte do governo americano, né? Para, tipo, suspensão de visto. Deram risadas no jantar, perguntando quem é que seria o primeiro, né? E chamaram o Eduardo Bolsonaro de bananinha, fizeram uma série de ilações, né? Mas então tá aí. Espero que o André Ventura prossiga aí, né? E saber de onde é que sai o dinheiro. Eu não sei, recebe muito dinheiro, mas para comprar uma faculdade em Portugal, não sei se chega. Lembrando que a grande fonte de renda familiar dos ministros, né, na sua renda familiar, vem aqueles familiares. O cara é ministro do STF, como é o caso do Alexandre de Moraes, a esposa é advogada, em causas bilionárias, e advoga lá onde que ele julga. Então, isso eu acho que agiliza, né? Já pensou lá, o cara perde o seu amorzinho, tem aquele processo lá, tal, então amanhã eu vou dar uma olhada nele, vou dar o visto, vou julgar, entende? Meu amor, olha com carinho, né? A gente pode levar as crianças para passear depois. Então, assim, olha a promiscuidade. E aí tem irmão, de todos os juízes, né? O caso ali daquela cervejaria em Petrópolis, fala bem que tem representação do STF nos dois lados desta ação bilionária, né? Onde tem irmão, tem filho, tem esposa, tem os cônjuges, né? Atuam, né? Ativamente e tem interesse, que daí que vem toda a fonte de renda e riqueza dessa família, desses familiares aí dos ministros. Não é do salário não, né? Apesar de ser um salário generoso, né? E o Trump está sabendo disso. Então a lei Magnitsky, né, se ela vier a ser aplicada, sancionada, né, sobre essas pessoas que realmente interferiram na liberdade, né, eles podem atingir também os familiares e essas pessoas aí. Já foi amplamente aí debatido aí pelo Alan dos Santos. Então estamos aí ficar no aguardo, né? E fica aí diz que até o Tarcísio vai ir no Lollapalooza, entendeu? Então é um posicionamento meio complicado. Eu acho assim tecnicamente o Tarcísio muito bom, mas eu tenho algumas posicionamentos políticos dele que realmente me preocupa mesmo. Essa é a aliança dele com o PSD, né, que fazem parte, né? E também já temos aí 5 juízes, Eduardo, prontos para derrubar a decisão do Congresso, do Congresso da Câmara dos Deputados, que cancelaram o IOF. Então, Lula pediu apoio novamente ao STF, que poderá alcançar aí, derrubar, né, essa decisão de não aumentar o IOF, né, e, mais uma vez, o Congresso não será respeitado. Eu acredito que, se o STF decidir por isso, dificilmente retornará atrás. Beleza? Beleza. Vamos trabalhar para pagar as passagens dessa galera toda que vai para a Europa? Fugir do frio? É bom, né? Manter, pelo menos estão cuidando da saúde, né? O Aldino Veiga, um abraço ao amigo Lindenau. Tá mandando aqui no WhatsApp. Grande abraço a todos. Bom final de semana. Valeu. O Cláudio Rodrigues, também aquele abraço, né? Ele que é da Soled Energia, acompanhando o nosso programa. Obrigado aí pela participação.